Qual o grande problema do setor de telecomunicação? Eu vou fazer uma brincadeira para vocês entenderem. Falta CPF. Tem muito CNPJ. Como assim, professor? Para que você tenha solução em qualquer problema que você tem na vida, você precisa de um especialista. Especialista é pessoa física, não é CNPJ. Mas eu observei ao longo dos últimos tempos, atuando nesse segmento, que quando você busca solução tecnológica em telecomunicação, as empresas somente se apresentam como CNPJ. E é onde eu tenho o meu grande diferencial. Embora eu tenha CNPJ, eu me apresento como pessoa física. Porque quem vai levar a solução para você não é um CNPJ. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Vou explicar. Para que você monte um projeto de telecomunicação, você precisa de suporte técnico, isso é lógico, qual equipamento vai usar. Você precisa de suporte comercial para pesquisa de preço, qual a melhor opção. E você precisa de suporte regulatório, que seria a parte de licenciamento, homologação da Anatel. Então você precisa de uma pessoa que resolva 3 problemas seus. Parece até promoção de camelô, né? Compre um, leve 3. É isso. O que eu observei quando eu recebi o orçamento de diversas empresas é que não existe pessoa nessa relação. Um exemplo, eu estou com 2 para 3 projetos. Um no Pará, outro em Goiás e outro em uma região que ainda não foi definida ainda. Qual que vai ser? Se é Paraná, São Paulo ou Mato Grosso. Eu não tenho agenda para atender mais do que 3 clientes desse porte. Entenderam isso? Para você ter uma noção, eu fui à Anatel essa semana para resolver um problema de um MMMar, que é um registro para navegação, que estava há 7 meses. Estava há 7 meses o processo parado. Chegando lá na Anatel, eu recebi um PDF com 46 páginas. Aí eu fui estudar as 46 páginas para descobrir qual era o problema. Na verdade, o problema do barco não era de licenciamento no que diz respeito à Anatel. A licença do barco na Capitania dos Portos já estava vencida. Vocês entenderam isso? Então, uma questão regulatória, ela é fundamental. Eu peguei um ponto de uma mineradora que presta serviço para uma grande mineradora do Brasil. Eu não falo o nome de empresa nenhuma. E eles precisam de uma comunicação a rádio subterrânea. É um desafio, não é um desafio? Eu consegui resolver usando rádio, que usa a tecnologia LTE, que é um rádio conectado por rede, mas ele pode conectar por rede 4G, 5G, mas também pode conectar por rede Wi-Fi, entendido? Então eu consegui essa solução, apresentei o projeto e a empresa agendou visita comigo lá no Pará, na mineradora, para poder já começar a implementar. Outra questão, eu não tenho como fazer as questões regulatórias no local da instalação. Fica inviável. Por quê, professor? Porque dinheiro não compra tempo. Essas empresas têm valores para investir, chegam a falar, professor, dinheiro não é problema para resolver o nosso problema. Só que dinheiro não compra um minuto. Entenderam? Então, o que eu tenho que fazer? Que eu já fiz essa semana. Eu fiquei 2 dias no Rio de Janeiro, na sede da Anatel RJ, aonde eu consegui caminhos para reduzir um processo regulatório de 6, 7, 8 meses para ser feito até o dia 25, 26, 30 no máximo do mês que vem. Porque ao invés de eu pegar uma licença definitiva, eu peguei uma licença de caráter
experimental ou científico, que eu posso usar essa licença por 2 anos. Então, se eu fosse já tirar a licença definitiva dessa empresa, ia levar 6, 7, 8 meses. E esse projeto tem que ser implementado em 30 dias. Então, em telecomunicação, falta CPF. CNPJ tem um monte. E as empresas têm uma demanda muito grande. Quando você tem muita demanda pelo seu serviço, você não liga muito para quem você vai trabalhar. Então, a demanda por serviço de telecomunicação ela é muito grande. E falta CPF. Gente que consiga fazer a parte técnica. A parte técnica, algumas pessoas até conseguem fazer. A parte de instalação, tudo isso as pessoas até conseguem. Mas existe um processo técnico, comercial e regulatório que tem que ser feito. Então, para que isso seja feito, tem que multiplicar CPFs de pessoas que saibam fazer. E hoje eu digo, você não vai acreditar no que eu vou falar, mas hoje dentro do meu canal no YouTube, o serviço mais solicitado é telecomunicações. Eu lanço um vídeo sobre automação, sobre robótica, sobre eletrônica, sobre qualquer matéria. Nenhuma matéria dá mais contato no WhatsApp do que telecomunicação. Eu recebi hoje um contato lá do Nordeste, se eu não me engano é Piauí, porque código 86 é Piauí. Eles querem colocar uma rádio na cidade, uma rádio FM. E, professor, o senhor faz o processo regulatório? Eu faço todo o processo regulatório de qualquer tipo de processo que seja feito pela Anatel. Então, eles querem colocar uma rádio FM naquela cidade. O código é 86, 86 é Piauí. Então, o Brasil ele é carente de pessoas que saibam trabalhar com telecomunicações, que ofereçam soluções viáveis economicamente. Por exemplo, eu me envolvo no processo técnico, primeiro a consulta é técnica, qual o seu problema, qual a solução que você já tem na mão, aí a pessoa me manda os relatórios das outras empresas, eu falo, ó, esse aqui é inviável economicamente, embora a empresa geralmente fale assim, não, eu não estou preocupado em pagar, eu quero pagar. Só que funciona, professor. Eu fiz essa semana e eu falei, ó, não funciona. Aí a empresa foi, fez a locação experimental dos equipamentos e até na distância que eu falei que falava, confirmou minha teoria. Aí eu fiz uma sugestão de um outro tipo de equipamento e a voz do engenheiro, quando me mandou o áudio, ele falou, professor, porque ele tinha um rádio desse tamanho. Eu mandei a sugestão de um rádio pequenininho. Quando chegou, ele falou, professor, esse rádio é tão pequenininho. Eu falei, mas deixa o menino trabalhar que você vai ver. Quando ele foi para o campo, ele falou, professor, nós tivemos uma surpresa positiva, não é que o radinho falou? Aí eu falei, eu sei, vai falar mais ainda, porque ele veio com a configuração de fábrica. Nessa instalação eu vou fazer mudanças no programa, no software dele, programar subtom e outras modalidades. E nessa instalação eu vou montar uma repetidora. Então, quando eu montar a repetidora, vai ficar ainda mais fantástico. Você pode achar que a solução rádio ela é obsoleta. Não é. Porque, na verdade, Starlink é rádio, celular é rádio, tudo é rádio. Mas hoje você consegue oferecer soluções tecnológicas absurdas. Vou dar um exemplo, uma ideia que eu tenho há muito tempo. Deixa eu pegar no mapa aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, eu estou aqui na minha região, no mapa você está vendo a minha região, que é do Rio de Janeiro, né? Então você está observando diversos rios. Mas o rio aqui, ele só enche quando chove. Entenderam? Vamos lá para o interior de São Paulo, que eu quero mostrar uma realidade para vocês. Vamos lá para o interior de São Paulo. Vamos lá, vamos passar São Paulo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fico apavorado. E que se alguém tivesse feito isso, nós não teríamos uma tragédia tão grande no Rio Grande do Sul com aquelas enchentes.
tá? Então, qual é o projeto? Olha que interessante. Eu vou fazer aqui, ó, vou vir aqui, medir distância, e eu vou fazer uma medida de 100 quilômetros, né? Ó, 100 quilômetros. Vamos dar um exemplo aqui, 60, vamos lá, 80, chegamos aí a, deixa eu subir um pouquinho, vamos lá, chegamos aqui a 100 quilômetros. Qual foi a ideia que eu fiz, né? Vamos lá, deixa eu voltar para o mapa aqui. Qual foi a ideia que eu tive? Eu fiz uma linha aqui com 100 quilômetros. O que acontece nesses rios muito grandes? Eles têm cheias que não avisam. Porque, por exemplo, se chover lá na cabeceira do rio, ele enche e vem arrasando tudo. Eu bolei um sistema com rádio que tem sensores nas margens dos rios, a quilometragem dentro de 100, que disparam um alerta se por acaso o rio subir de forma repentina. É um alerta contra aquela cabeça d'água, não tem? Então, por exemplo, as prefeituras do interior, as empresas do interior podem fazer esse monitoramento. É um sistema por rádio que transmite dados, que pode transmitir imagens do local. Então, vamos supor que você tem uma cidade, deixa eu ir lá para o mapa. Vamos supor que você tem uma cidade aqui, ó, aqui, ó, Ilha Solteira, né? Vamos supor, aqui você tem uma cidade. Olha onde essa cidade está, olha que situação complicada. Esse aqui é um rio gigantesco, tá vendo aqui? Aqui você tem um outro rio, esse rio aqui é o Paraná. Mas olha essas cidades, os riscos que essas cidades correm. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tô aqui, vamos pegar como se fosse Ilha Solteira, né? Aqui, ó. Então o que que vai ser feito? Aqui é uma cidade e você tem um alerta ao longo do rio. Se o rio subir 1 metro, 2 metros, 3 metros, os sensores vão disparar, vão ligar e comunicar a próxima cidade. Ó, o rio encheu. Porque anteontem nós tivemos vendavais aqui no Rio de Janeiro que não foram informados com antecedência. É lógico que vento, intempéries do clima são muito mais difíceis. Mas a água do rio, se ela subir, por exemplo, em Alagoas acontece muito isso. Alagoas, Pernambuco, onde você tem o rio enche lá na cabeceira e vem arrasando tudo. Na Índia acontece muito isso com as monções de outubro, né? Enche muito. Então, se você fizer um sistema de comunicação via rádio, colocando os sensores na margem, se o rio subir, vai ser avisado. Lembrando que, para finalizar o vídeo, no caso do Rio Grande do Sul, cobriu casas de 3 andares em menos de 1 hora. Vocês entenderam isso? Casas de 3 andares foram cobertas pela água em menos de 1 hora. E se você for raciocinar, 1 hora você consegue procurar um lugar seguro para você ficar. E essas cidades deveriam ter galpões, ginásios em locais mais altos para caso isso acontecesse. E nós temos que se preparar para isso cada vez mais, porque a realidade severa do clima só tem a aumentar. Valeu, meu povo, abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, me chama naquele WhatsApp. Se você tiver vontade de fazer o meu treinamento sobre telecomunicação, especialista em telecomunicações, me chama lá no WhatsApp, que você já começa a estudar comigo de forma imediata e você já passa a ser um representante meu na sua cidade, em todo o Brasil. Valeu, meu povo, abraço.